Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante à forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontrava. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar da sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que se ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente.
Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições. Vinde, encher de gozo nossos corações. Benfeitor Supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto. No calor, sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeias, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força, o favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas e a aridez que cai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos servidores concedei a alma do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. A celebrarmos hoje esta festa do Pentecostes, damos por concluído todo o tempo da alegria, o tempo pascal, o tempo em que somos convidados a anunciar essa mesma alegria do ressuscitado. Por isso é que faz todo o sentido nesta Eucaristia nós celebrarmos em gratidão por todos aqueles que durante estes tempos pascais, durante este tempo pascal, durante estes domingos do tempo pascal, fizeram essa mesma visita pascal, anunciando de facto que Jesus ressuscitou, que Jesus veio novamente ao mundo, que Jesus de facto quer continuar a abençoar a humanidade com a sua presença, com o seu amor. Mas também hoje, nós, nesta Eucaristia, já mais lá para o fim, vamos ter a bênção do pão, chamada bênção do pão do Espírito Santo. E ao celebrarmos esta bênção do pão, aquele sinal que depois será feito quando, no fim da Eucaristia, eu entregar um pão a cada um, é no sentido de que nunca nos falte
sustento da nossa vida, o sustento material. Às vezes as pessoas perguntam porque é que nós benzemos o pão. Tem muito a ver com isto, para que ninguém falte o sustento na sua vida, para que ninguém falte em suas casas o alimento que é necessário para poderem, sobretudo, terem uma mínima dignidade e também para depois terem a força de, tal como discípulos que somos todos, de anunciarmos Jesus. Anunciar de barriga vazia deve ser de facto um tormento, e então passar o dia todo de barriga vazia, ainda mais difícil deve ser. Aliás, havia alguns santos que diziam, quando os seus confrades queriam ir anunciar para a rua e depois iam anunciar para o meio daqueles que eram os mais necessitados, e alguns dos confrades achavam por bem primeiro a palavra e depois o alimento. E havia alguns santos que diziam não, primeiro o alimento, depois a palavra. Se nós anunciamos quem está com a barriga vazia, eles não ouvem nada. Se anunciamos quem está com a barriga cheia, pode acontecer duas coisas: ou adormecem, ou então de facto estão dispostos, porque já estão saciados, a ouvir a palavra que depois será manifestada e será repartida nas suas vidas e com os seus irmãos, com aqueles que estão à sua volta. E esse anúncio da palavra nós vimos bem vincado hoje na primeira leitura. Neste contar dos Atos dos Apóstolos, vemos a presença e a descida do Espírito Santo. Mas há uma dimensão que gostava de frisar. É que esta descida do Espírito Santo não foi meramente para aqueles que estavam à espera da ressurreição do Senhor, viram a ressurreição do Senhor, que saborearam a alegria do ressuscitado e que depois foram convidados, depois como vemos também no Evangelho, a ser missionários, a ser discípulos, a anunciar com a presença do Espírito Santo que Jesus tinha vindo para salvar. Não. Aquilo que acontece é que, como nós ouvimos nesta passagem dos Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo congrega todas as nações. Aliás, falou-se de partos, medos, aramitas, falou-se de todas as nações. E é esse, de facto, o sentido do Pentecostes. É que o falar as diversas línguas não é meramente a inspiração do Espírito Santo, é também mostrar um sinal à humanidade que Jesus veio para toda a humanidade. Não foi só para Jerusalém, não foi só para o povo judeu que estava à espera, foi para os judeus, foi para os gentios, foi para aqueles que diziam que não tinham fé e que, com o testemunho do ressuscitado dado pelos discípulos, por aqueles que tinham visto a Páscoa, por aqueles que tinham visto a ressurreição, depois iria fazer com que os seus corações se acalentassem de esperança. Porque, olhai, o processo de salvação é um processo que passa por todos nós. E a segunda leitura, nesse aspecto, é fundamental para compreendermos isto. Todos nós formamos um corpo, que é a Igreja. Temos em Jesus Cristo não um ídolo, mas um caminho. Não um homem que seja só para imitar, como se faz com um jogador de futebol, ou então com alguém da música, ou do ramo qualquer, que depois, ao longo do tempo, a pessoa acaba por crescer e vai dando lugar a outros. Nós temos sempre Jesus, que continua vivo e presente na Igreja e que nos convida a pôr-nos a vender os nossos dons. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. É esse o resumo da segunda leitura. E, de facto, nós, quando pensamos no corpo, o corpo tem muitos membros. E nós também somos muitos. Mas nem todos os membros conseguem fazer a mesma coisa. Há uns que têm jeito mais para isto, há outros mais para aquilo. Os pés é para andar, as mãos é para mexer, para poder, de facto, indicar, para poder escrever e outras coisas mais. Os olhos são para ver, a boca para falar, o nariz para cheirar, os ouvidos para ouvir. E se repararmos, quando tudo isto se conjuga, forma a perfeição do corpo também que Jesus queria que a Igreja formasse. Isto significa claramente que nós não devemos ter medo, por mais pequenos que sejam os nossos dons, de os pôr a render. Por vezes a pessoa fica menosprezada ou sente-se menosprezada porque até nem sabe fazer muito, até nem tem dom para fazer muita coisa, mas tem para fazer alguma coisa, mas mesmo o pouco que tem, menospreza. Sente-se triste. Pensa, para que é que eu vou mudar um bocadinho? Para que é que eu vou dar um bocadinho do meu tempo? Para que é que eu vou dar um bocadinho da minha disponibilidade? Se aquilo que eu faço não vale nada. Reparar, por vezes, 5 minutos da vida podem valer uma eternidade. Por vezes, 5 minutos na vida de alguém, exemplificando. Quando nós passamos pela casa de um doente ou no hospital, quando vamos visitar um doente, às vezes não é preciso estarmos lá muito tempo para que o doente se sinta
feliz com a nossa presença. E por vezes nós temos tempo para tal, por vezes nós temos necessidade até de poder fazer isso, porque se calhar é isso que nós sabemos fazer, entrar num hospital, entrar numa enfermaria e dizer bom dia, como deve ser. Se a gente chega lá e diz bom dia, dificilmente a pessoa vai sentir alegria, mas se dissermos um bom dia com alegria ou uma boa tarde com alegria, provavelmente no coração daquela pessoa que pode estar a passar por uma grande dificuldade já se iluminou alguma luz. A luz do ressuscitado provavelmente já tocou aquele coração. Por isso lembremos, por mais pequenos que sejam os nossos dons, não tenhamos medo de os pôr a render. Nós valemos muito. E Cristo pega em nós e diz: eu preciso de ti para anunciar o meu Evangelho. Eu preciso de ti para anunciar a minha palavra. Eu preciso de ti para ser instrumento e provocador da minha esperança. Por isso, tal como vimos no Evangelho de hoje, que nós não tenhamos medo de receber a força do Espírito Santo e de anunciar com alegria que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E da Santa Igreja de Deus, para que cheie os dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ajude e ilumine. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa diocese, para que o Espírito nos faça crescer a todas na caridade. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas famílias do mundo inteiro, para que sejam um sinal da bondade, misericórdia e amor de Deus, oremos, irmãos.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a nossa morte, proclamamos a nossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. for me.